no seu televisor, a TV Galega. Na TV Galega, o Mesa de Bar, e na Mesa de Bar, o pastor sinodal Alan Schultz, que tem residência em Pomerode, então. Não, eu resido aqui em Blumenau, com a função, né? Eu antes não, a minha história antes do Sínodo não terminou ainda em Pomerode, tem um capítulo ainda a mais, né? Quando o meu antecessor, o pastor Guilherme Lieven, ele foi eleito em 2018 e começou o mandato em 2019, ele me convidou então para administrar uma casa de retiros da Igreja Luterana. Né? Uma casa que começou lá com a história do pastor Meinrad Pisk, né? Em Rodeio também. Pisk, era esse? Pois eu fiquei pensando, lá é uma casa de retiros, como o senhor falou, lar, e eu fiquei assim, será que ele está falando de Rodeio? Na verdade, eu fui administrador de Rodeio. Ah, você foi também? Foi. Durante 4 anos, eu administrei ele de 2019 até final de 2022. E eu peguei toda aquela situação da pandemia. Eu gosto muito do pastor Pisk. Sim, o pastor Meinrad Pisk, ele foi o idealizador, né? Desde 78 já. Ele esquentou essa ideia lá de uma cidadezinha bem da grande Berlim ali, né? Acho até que o lugar onde ficou preso lá, o último dos prisioneiros da guerra, que estava preso na cadeia dos ingleses lá. As academias na igreja alemã, elas são muito... É aquele sistema de rodeio, né? É um sistema assim de parece uma pequena vila. Fica então, ótimo. O rodeio tem ali, 9 edificações, né? 9, e dentro daquela realidade, então tem administração, tem dormitórios. Oferece todo o conforto ali, né? E até hoje funciona como casa de formação da nossa igreja, não só para a nossa igreja, é aberto ao público, né? Tem um colega que me sucedeu lá, o pastor Felipe, que está administrando, né? Então a gente tem uma conexão. O Sínodo hoje ele é bastante conectado a essa casa, porque é o nosso espaço de formação. Encontro de pastores, conferências, né? É um lugar muito bonitinho, né? Sim, eu sou suspeito para dizer, né? Passamos uma situação bem difícil na pandemia, tivemos que desmontar a equipe. Eu fiz 1 ano de gestão em 2019, e aí a gente tinha aprumado algumas coisas, feito treinamento na equipe, e, nossa, os velhinhos tudo risco grande, né? E lá não tem residentes, né? Lá não é uma casa de idosos. Isso chegou a ser cogitado em algum momento, mas não se concretizou, né? Mas é uma casa de formação, então sofreu na pandemia porque a nossa função lá é fazer retiros, encontros, e não podia fazer, né? Então foi bem complicado. E aí lá, então, naquele momento eu comecei a trabalhar em meio período, daí a gente dividiu por dias, eu trabalhava 3 dias aqui em Blumenau, como assessor de formação, assessor teológico do meu antecessor, o pastor Guilherme Lieven. E lá que começou essa história da questão do sínodo, né? Do sínodo. Porque na nossa igreja você não pode ser candidato, você não pode se colocar, né? Porque é por eleição a minha função, né? Mas eu não posso me colocar por candidato, é as paróquias que indicam. As paróquias indicam nomes de determinadas pessoas. Olha, para pastor sinodal, ou para pastora sinodal, a gente entende essas pessoas aqui. E o grupo se reúne e as pessoas são perguntadas se elas querem concorrer, né? E é assim que funciona, então, Agora, quando o senhor foi para Rodeio 30, sua família foi toda para lá também? Rodeio 12, sim. Não, 12. É no 12, o Rodeio 30 é mais à frente. 12. Tem o 30, tem o 50. Sim, a minha esposa e meus filhos foram. Esse é, como se diz, essa vida pastoral um pouco nômade também, né? A minha esposa até lá trabalhava como administradora também. Ela tem formação nessa área, né, turismo com ênfase em hotelaria e meio ambiente, e ela tem experiência de eventos, planejamentos, então lá ela foi uma grande administradora até nesse momento da crise de Rodeio, inclusive, né? E os seus filhos estão com que idade? O meu filho mais velho tem 10 anos hoje e a minha pequena é 6 anos, tem a Julie. É o Johan e a Julie. O período que passar lá também é pequenininho? Sim, a minha pequena era bem pequena. Espaço para correr. Para eles, aquela casa de retiro era tudo, né? Ter a infância num lugar daquele um lugar muito bonito, né? Então foi bastante especial, assim. E escola? Escola tinha em Timbó, porque ali também perto da divisa com Timbó tinha escola municipal também, boas, né? Mas eles estudaram numa escola de Timbó, né, naquele período. Timbó é outra cidadezinha que eu admiro muito, viu? Pô, a cidade tá organizadinha, tá bonitinha, tá... Eu gostei bastante de morar, tanto Pomerode também, mas Timbó, a gente... Não sei, Timbó tem uma coisa especial também. Eu gosto. Gosta.
Quanto tempo você ficou em Perintibó? Então, eu administrei ali rodeio durante 4 anos, né? Então, fui desafiado por uma parte das paróquias, então, a assumir a função de sinodal, né? E não tive como fugir pelo menos da possibilidade de concorrer, né? E fui eleito, então, na Assembleia. Quem é indicado pode se negar? Pode. Não é assim não estou preparado ainda? Pode dizer, não me sinto preparado, não é o momento, né? E aí mas quem se mete quem coloca a mão no arado. Assim é um pouco a minha história dentro da Igreja Luterana, né? Quando fui enviado para Porto Velho, porque a primeira paróquia a gente sempre é enviado pela igreja, não podemos escolher. Né? E no dia que a pessoa responsável lá pelo RH da igreja, vamos dizer assim, em Porto Alegre, me ligou, ela disse, olha, as 2 pessoas que foram enviadas antes de ti se negaram a ir, né? E lá também precisa também um pastor ou uma pastora, lá precisa uma pessoa, né? E aí eu me senti sempre, entendi sempre como sendo o próprio Deus que está nos conduzindo e confiando, né? Quem está na chuva para se molhar. Quando aceitamos rodeio, não imaginávamos que iríamos pegar uma pandemia, ninguém podia imaginar, né, Pimpão? E as coisas vão acontecendo. De repente, eu estava auxiliando o pastor Guilherme, que também já tinha mais de 60 anos. A gente tinha bastante receio que ele saísse, então eu assumi algumas funções para ele, né? Mas sempre com acompanhamento da diretoria, do sínodo, e a gente foi, de repente, sendo desafiado. Olha, talvez você seja um nome, né? E a coisa foi acontecendo. Eu sempre digo, eu não corri, não tive ambição para essa função. Ela foi acontecendo, né? E assim eu tenho trabalhado com as lideranças, com a comunidade, né, de Blumenau, com os luteranos de Blumenau e toda a região. Nesse sentido, nos colocamos nessa função para servir, para auxiliar, para ajudar, né? Já há algum tempo. Aqui, sabe que em Blumenau iniciou o ecumenismo, começou em Blumenau. Nós tínhamos aqui o Frei Braz. O Frei Braz era muito amigo do pastor. E se frequentava, o Frei Braz ia almoçar na casa do pastor, o pastor vinha na festa do Espírito Santo, aquela coisa toda, né? E numa época em que havia um distanciamento das igrejas. Mas aí começou um movimento ecumênico que a dificuldade, eu acho, que existe entre a união das 2 igrejas, que no fundo tem o mesmo princípio e tudo mais, é a questão dos dogmas, né? Que a Igreja Católica não abre mão dos dogmas. E a luterana não tem, né, os dogmas mais. Sim, e também assim, penso que são tantos anos de história que elas se organizaram, né? Como tem toda a questão da discussão do celibato, acho que isso acaba sendo uma grande diferença, né? Então isso são estruturas... Eu acho que é outra coisa que acertou a Igreja Luterana. Porque o pastor tem uma vida como qualquer outro cidadão, ele pode dar palpite, pode dar conselho, porque ele também tem mulher, também tem filho, também tem um problema de educação, né? Acaba que a gente se envolve em todos os dilemas de carne e osso, como se diz, né? Que o padre tem um conhecimento teórico, mas só teórico. E a teoria na prática na prática a teoria é outra, já dizia um educador brasileiro, né? Mas sim, eu penso assim, eu acho que são importantes essas iniciativas de ecumenismo, porque embora a gente tenha diferenças e tenha uma história que a gente não consegue reverter, né? Tem instituições que a gente não consegue fazer com que elas se unam. Também acho que penso que esse não é o propósito, sim, do ecumenismo, mas é nos aproximarmos naquilo que é comum. Em vez de ficar brigando. Né? E mostrarmos darmos um testemunho de paz, né? Um testemunho pacífico. Que é uma coisa que a gente está precisando bastante. Né? Eu acho que uma das coisas interessantes que aconteceram foi a campanha da fraternidade. Sim. Né? E a cada 4 anos ela sempre é campanha, ela sempre é ecumênica. Né? Sim. E acho que a desse ano agora até é. A desse ano, se não me falha a memória, acho que é. E que eu acho que até o tema foi muito bem escolhido. Sim. Né? O tema da amizade. Amizade, né? Que é uma coisa que nós estamos com um problema sério da amizade. O senhor está sentindo na sua igreja esse problema da polarização exacerbada que se introduziu, não só no nosso país, parece que no mundo inteiro?
Eu tinha um professor de história no segundo grau e eu tenho lembrado dele muito ultimamente, né? Um professor que dizia assim que existem loucuras de início de século. Eu acho que a gente está passando de novo numa dessas momentos de início de século, e aí ele sempre brincava, ele dizia assim, né? No século Napoleão, no século XVIII, XIX, né? Depois toda a questão do pan-germanismo, né? E nazismo no século XX. E agora o século XXI, o que nos aguarda, o que nos espera? A gente tem um tempo... Eu vejo que a gente está num tempo assim febril. As pessoas não têm mais paciência para... Me assusta bastante isso quando as pessoas não têm mais paciência para ouvir ou pelo menos dar a possibilidade que exista alguém que não pensa como ela. E não importa o lado, isso que me assusta mais. Você não precisa pensar que nem eu penso, eu não preciso pensar que nem o senhor pensa, né? Mas nós podemos chegar a um acordo sempre. Né? Sim. Mas está difícil. Mesmo que não precisa nem existir o acordo, mas hoje a gente não pode nem pensar, né? Nem ter, e isso é algo que isso atrapalha. Parece que essa onda está varrendo assim não só o nosso país, como você falou, o mundo inteiro. É o mundo, essa tensão, esse estado febril. E esse é um tipo de semente para a guerra, para a violência. Sim, isso me deixa com a antena. Penso que é um tempo de orações, de colocar também, pedir que Deus segure os ânimos. Tá certo. Novamente terminou o nosso tempo do nosso terceiro bloco. Os nossos comerciais, por favor.